Top 1. A Peste Negra. A Peste Negra. Em outubro de 1347, 12 embarcações mercantes chegaram ao porto siciliano de Messina, após meses no mar. Enquanto os habitantes locais se reuniam para descarregar as mercadorias, foram recebidos com horror. A maior parte da tripulação já estava morta. Os poucos que sobreviveram estavam delirantes, cobertos de bulbos pretos e inchados, seus corpos expelindo pus e sangue. Em poucas horas, o porto foi selado, mas a infecção já havia rompido o isolamento. O que se seguiu apagaria um terço da população da Europa. A doença moveu-se como fogo por campos secos. Em um ano, atingiu a França, a Espanha e as Ilhas Britânicas. Nas cidades, carroças passavam pelas ruas recolhendo cadáveres, empilhados em 5 ou 6 níveis. Famílias inteiras foram encontradas sem vida em suas casas. Os cemitérios transbordavam. Sem tempo para sepultamentos adequados, valas comuns foram cavadas. O ar tornou-se pesado com a podridão. Em Londres, dizia-se que os mortos superavam os vivos. O que diferenciava esta praga era sua velocidade e mistério. As vítimas desenvolviam febre, calafrios e bulbos dolorosos, caroços nas axilas, pescoço e virilha. Em 2 ou 3 dias, muitos morriam, ofegantes, com hemorragia interna. Alguns sofriam sintomas neurológicos, agredindo ou balbuciando antes de colapsar. Os médicos eram impotentes. Os remédios variavam de sangrias à inalação de esmeraldas trituradas. Nada funcionava. Historiadores acreditam amplamente que a causa foi a Yersinia pestis, uma bactéria carregada por pulgas em ratos pretos. Mas essa suposição é questionada há muito tempo. A peste negra se espalhou muito mais rápido do que a peste bubônica típica e afetou regiões sem populações conhecidas de ratos. Em algumas áreas, as vítimas morriam em 24 horas, sugerindo uma linhagem aérea ou mesmo hemorrágica. Análises modernas de DNA de valas de peste em Londres e na Baviera revelaram inconsistências com surtos modernos de Yersinia. Onde começou é igualmente incerto. Alguns relatos traçam seu caminho do Oriente, possivelmente Ásia Central, movendo-se pelas rotas da Rota da Seda e chegando aos portos da Crimeia. O cerco mongol de Cafa em 1346 é frequentemente citado, onde cadáveres infectados foram lançados sobre as muralhas da cidade, potencialmente liberando o patógeno em navios genoveses que fugiam para o oeste. Mas mesmo isso permanece especulação, e nenhum paciente zero definitivo jamais foi identificado. O impacto social foi diferente de tudo na história registrada. As economias feudais colapsaram enquanto os trabalhadores morriam nos campos. Nobres fugiram das cidades, clérigos pereceram em massa e a Igreja Católica perdeu sua autoridade aos olhos de muitos. O pânico gerou superstição. Alguns culparam leprosos, outros as estrelas. Em Estrasburgo, mais de 2.000 judeus foram queimados vivos em uma busca desesperada por bodes expiatórios. E, no entanto, da devastação veio a transformação. Os salários subiram devido à escassez de mão de obra. A medicina mudou de métodos religiosos para observacionais. Representações artísticas da morte tornaram-se centrais para a consciência europeia. Um continente foi permanentemente remodelado por micróbios invisíveis. Mas uma questão ainda assombra os epidemiologistas. Por que ela desapareceu? A peste negra desapareceu da maior parte da Europa na década de 1350, apenas para retornar esporadicamente em séculos posteriores com intensidade reduzida. Ninguém entende totalmente por que o surto original foi tão letal, tão rápido e tão único. Foi uma mutação genética que se extinguiu? Uma tempestade perfeita de clima, guerra e comércio? Ou ocorreu algo muito mais complexo? Algo que ainda não podemos modelar com as ferramentas de hoje. Mais de 600 anos depois, a peste continua sendo um enigma. Não porque não saibamos o que aconteceu, mas porque ainda não entendemos totalmente por que aconteceu daquela maneira. Para um evento que matou dezenas de milhões, muitas variáveis permanecem em aberto, muitos mecanismos indefinidos. Os navios chegaram a Messina com a morte em seus cascos, mas o que desembarcou foi mais do que uma doença. Foi um silêncio que ainda ecoa pelos ossos sob os cemitérios mais antigos da Europa.
Top 2: a Grande Mortandade Americana. A Grande Mortandade Americana. Em 1519, navios espanhóis liderados por Hernán Cortés desembarcaram nas costas do que hoje é o México. Com menos de 1.000 homens, eles se aventuraram no coração do Império Azteca. Uma civilização de milhões, completa com imensas cidades de pedra, agricultura sofisticada e sistemas sociais complexos. Em apenas alguns anos não foi a guerra ou as armas que colapsaram este império. Foi algo muito mais insidioso, uma força invisível que varreu um continente inteiro: a doença. O que se seguiu é conhecido hoje como a Grande Mortandade, o evento de despovoamento mais catastrófico da história registrada. Segundo algumas estimativas, mais de 90% da população indígena das Américas morreu entre o início dos anos 1500 e o início dos anos 1600. Civilizações inteiras desapareceram. Em menos de um século, regiões antes densamente povoadas por cidades, redes de estradas e terras agrícolas tornaram-se florestas silenciosas novamente. Testemunhas oculares da época escreveram sobre aldeias onde metade das pessoas estava morta, com cadáveres jazendo insepultos, servindo de alimento para animais. Frades espanhóis, muitas vezes os únicos observadores letrados em regiões remotas, descreveram o horror: febres súbitas, sangramento pelo nariz e orelhas, vômitos de bile negra. Em muitos casos, a doença parecia matar poucos dias após os primeiros sintomas. E ela não poupava ninguém. Chefes, sacerdotes, crianças, guerreiros, todos caíam na mesma medida. Um missionário franciscano escreveu que uma grande quantidade de índios morreu. Alguns diziam que era mais da metade da população. E morreram sem ajuda, pois não havia ninguém para cuidar dos doentes. Mas qual era a doença? Não há uma resposta única. A varíola é o culpado mais citado, introduzida da Europa. Ela inegavelmente devastou o México Central e o Caribe, mas nem todos os surtos correspondiam aos sintomas da varíola. Algumas ondas de enfermidade, como as infames epidemias de Cocolícile de 1545 e 1576, causavam morte súbita com desidratação extrema, sangramento interno e sintomas neurológicos. A palavra indígena Nahuatl, Cocolícile, significava pestilência ou grande doença, mas o patógeno preciso por trás dela permanece não identificado. Pesquisas modernas usando DNA antigo falharam em isolar um vírus ou bactéria conhecidos responsáveis por essas epidemias específicas. Alguns cientistas sugerem que pode ter sido uma febre hemorrágica nativa das Américas, exacerbada por mudanças climáticas e pelo colapso nutricional após a colonização. Condições de seca ligadas a mega-secas no século XVI podem ter enfraquecido os sistemas imunológicos e criado condições ideais para mutações virais. Além da devastação física, as consequências culturais foram imensuráveis. Tradições orais foram perdidas à medida que linhagens inteiras se extinguiram. A arquitetura monumental foi deixada abandonada, os templos silenciaram e línguas deixaram de ser faladas. Para os forasteiros, esse desaparecimento foi visto como um mistério. Para os sobreviventes, foi o apocalipse. A velocidade e a escala da mortandade foram tão completas que remodelaram a atmosfera da Terra. Estudos climáticos recentes sugerem que o despovoamento das Américas contribuiu para uma queda mensurável nos níveis globais de dióxido de carbono. Com menos pessoas para cultivar e queimar florestas, a vegetação recuperou áreas massivas. Este efeito de resselvagement pode ter contribuído para a tendência de resfriamento global, conhecida como a pequena idade do gelo. A questão permanece: esse surto originou-se apenas do contato europeu, ou havia patógenos nativos já presentes, adormecidos até que o estresse ambiental e social os trouxesse à superfície? Alguns relatos sugerem sinais precoces de doença mesmo antes da ocupação colonial em grande escala. Outros sugerem múltiplas doenças sobrepostas, espalhando-se por rotas comerciais que antecederam a chegada europeia. Apesar de séculos de estudo, nenhuma explicação única dá conta dos vastos e variados sintomas, nem do colapso quase total das populações indígenas. Ao contrário da peste negra,
A grande mortandade não deixou uma cidade central para escavar, nenhuma vala comum única, nem cronistas detalhados entre os próprios povos nativos. Seus registros são fragmentos, escritos nas margens dos diários dos conquistadores, em cartas de missionários em decomposição e no silêncio súbito de civilizações inteiras. Permanece um enigma biológico, o evento pandêmico mais mortal da história humana, mas ainda sem nome e apenas parcialmente compreendido. Uma pandemia que remodelou continentes não com fogo ou aço, mas com febre, falta de ar e silêncio. Top 3. A doença do suor inglesa. A doença do suor inglesa. No verão de 1485, enquanto a da Inglaterra estava à beira de uma guerra dinástica, uma ameaça mais imediata rastejou silenciosamente para dentro de suas cidades. Começou no porto sul de Dorset, espalhando-se rapidamente para o interior. As vítimas sentiam um calafrio repentino, seguido de suor intenso, pânico, dor no peito e um desejo avassalador de se deitar. Em poucas horas, muitos estavam mortos. Atacava com tal velocidade e violência que homens saudáveis ao café da manhã estavam mortos ao jantar. Os ingleses a chamavam simplesmente de a doença do suor. Esta enfermidade atacou 5 vezes principais entre 1485 e 1551. Era diferente da peste e aterrorizava as pessoas mais do que qualquer outra doença conhecida na Inglaterra Tudor. Ao contrário dos surtos bubônicos, que persistiam por meses, a doença do suor frequentemente eliminava comunidades inteiras em dias. Nobres, estudiosos e até a realeza não foram poupados. Em 1502, o príncipe Arthur, o filho mais velho de Henrique VII, morreu subitamente. Alguns suspeitavam que fosse o suor. Quando a doença retornou em 1528, chegou até Hamburgo e ao norte da Europa, mas curiosamente nunca tocou o sul da França, a Itália ou o Mediterrâneo. Os sintomas eram bizarros e unicamente ingleses. Relatos descreviam uma sensação avassaladora de pavor, tremores de frio, tontura, sede intensa e aperto no peito. Depois vinha o suor profuso, tão intenso que lençóis e roupas ficavam encharcados em minutos. As vítimas frequentemente colapsavam de exaustão e muitas morriam dentro de 3 a 6 horas. Diferente da peste ou da varíola, não havia feridas ou erupções visíveis. Sem bulbos, sem tumores, sem sinais externos. Apenas o colapso interno. Alguns que sopravam as primeiras 24 horas recuperavam-se totalmente. A maioria não. Até agora, ninguém tem certeza do que a causou. Por séculos, as teorias incluíram antraz, antavírus, envenenamento por ergot e variantes de influenza. Em décadas recentes, alguns pesquisadores a ligaram a uma linhagem agora extinta de antavírus, possivelmente espalhada por roedores durante a turbulência da Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Outros sugeriram uma doença transmitida por carrapatos ou uma enfermidade relacionada à febre hemorrágica Crimeia-Congo moderna. Mas não há material genético restante para testar. Sem amostras, apenas registros escritos. A natureza misteriosa da doença do suor foi agravada pelo seu desaparecimento súbito. Após seu último grande surto em 1551, a doença simplesmente sumiu. Nunca mais voltou à Inglaterra. Nenhuma região da Terra viu outro surto com os mesmos sintomas exatos. Para uma doença tão mortal e generalizada, sua extinção total, sem explicação, é tão estranha quanto sua chegada rápida. Escritores médicos da época, incluindo Thomas Le Forestier e John Caius, documentaram os sintomas detalhadamente, mas até eles admitiram que eram impotentes para entendê-la. Um médico descreveu-a como uma doença nova e desconhecida, nunca antes vista. As tentativas de tratamento variavam de resfriar o corpo com água gelada a isolar os doentes em estábulos e celeiros, longe das cidades. Alguns acreditavam que se espalhava pelo ar ruim, outros por punição divina. A única certeza era o medo. A doença atingiu os níveis mais altos da sociedade. Quando o surto de 1528 chegou a Londres, até o rei Henrique VIII fugiu da cidade, movendo-se de palácio em palácio em busca de segurança. Ele perdeu vários conselheiros próximos para a doença e começou a emitir ordens remotamente,
paranoico de que a proximidade significava a morte. Foi talvez a única força que fez o rei Tudor recuar. No entanto, talvez o aspecto mais estranho de todos seja como poucas pessoas fora da Inglaterra se lembram dela. Hoje, não há monumentos às vítimas, nem cidades preservadas ou rituais públicos. Restam apenas cartas espalhadas, registros de sepultamento e relatos de primeira mão. Para uma doença que podia matar em questão de horas, seria de se esperar uma marca mais duradoura na história humana. Em vez disso, ela veio, matou e desapareceu, deixando para trás uma lacuna no conhecimento médico que nunca foi fechada. A doença do suor inglesa permaneceu como um dos únicos grandes eventos epidêmicos na história humana sem causa confirmada, sem patógeno sobrevivente e sem origem clara. Permanece um fantasma, registrado, temido e nunca mais visto. Que tipo de doença queima uma nação, mata príncipes e camponeses da mesma forma e então desaparece da terra sem deixar vestígios? Top 4. A peste de Cipriano. A peste de Cipriano. No ano 250 d.C., enquanto o Império Romano lutava com instabilidade política e invasões de fronteira, um inimigo ainda mais devastador surgiu. Um que ignorava legiões, fortalezas e muralhas. Começou, segundo fontes antigas, na região da Etiópia. Em poucas semanas, a doença varreu o Egito, depois o norte da África e cruzou o Mediterrâneo, assolando Cartago, Roma e muito além. Foi tão implacável, tão consumidora, que até soldados romanos endurecidos temeram que os céus tivessem se voltado contra eles. A história a recorda como a peste de Cipriano. O nome vem de São Cipriano, bispo de Cartago, que narrou a doença em termos sombrios, quase apocalípticos. Suas descrições, pretendidas como um aviso teológico, tornaram-se pistas vitais para os estudiosos modernos. De acordo com Cipriano, as vítimas sofriam de diarreia grave, vômitos contínuos, perda de audição, cegueira parcial, febre e gangrena nos membros. Os intestinos são sacudidos com um vômito contínuo, escreveu ele. Os olhos estão em fogo com o sangue infectado e, em alguns casos, os pés ou outros membros são removidos pelo contágio. O que tornava a peste de Cipriano particularmente horrível não eram apenas seus sintomas, mas sua escala. No seu auge, relatou-se que matava até 5.000 pessoas por dia apenas em Roma. Em um império já fragilizado por conflitos internos, guerra civil e colapso econômico, a peste amplificou cada fraqueza. Campos foram deixados sem cultivo, cidades abandonadas, exércitos reduzidos. O imperador Décio, que morreu em 251 d.C., estava entre os muitos que sucumbiram nesse período, possivelmente uma vítima direta da doença. A resposta religiosa foi igualmente transformadora. Romanos pagãos interpretaram a peste como punição dos deuses por negligenciar ritos antigos. Enquanto isso, as comunidades cristãs, que cuidavam dos doentes independentemente da crença, ganharam credibilidade, convertidos e influência. Alguns historiadores argumentam que a peste de Cipriano foi um momento crucial na cristianização do Império Romano. A fé substituiu o medo. Em muitos lugares, altares foram destruídos e igrejas construídas onde antes ficavam templos. No entanto, o patógeno por trás desse terror antigo permanece desconhecido. Seria a varíola? Um vírus hemorrágico? Talvez até uma forma de encefalite viral? Os sintomas descritos, especialmente os olhos sangrentos e a necrose progressiva dos membros, têm poucos análogos diretos nas doenças modernas. Alguns estudiosos especularam que poderia ter sido uma linhagem altamente virulenta de febre hemorrágica tipo ebola. Outros suspeitam que múltiplos surtos de doenças diferentes se sobrepuseram, criando uma percepção mais ampla de uma única catástrofe. Não há local de sepultamento conhecido ou evidência física ligada diretamente à peste de Cipriano. Ao contrário da peste negra, que deixou para trás valas comuns e fossas de peste, o surto de Cipriano deixou mais resíduo espiritual do que arqueológico. O que sobrevive são as palavras daqueles que a viveram, e essas palavras estão cheias de pavor.
Um aspecto particularmente perturbador da disseminação da peste é sua vasta distância. Da Etiópia à Grã-Bretanha, por milhares de milhas e em apenas alguns anos, a doença moveu-se mais rápido do que o comércio típico ou as campanhas militares. Teria viajado por caravanas, por navios ou por vetores desconhecidos? Os registros romanos oferecem pouca logística, apenas as listas crescentes de mortos. Até o fim da peste é incerto. Alguns relatos sugerem que ela persistiu até por volta de 270 extinta, extinguindo-se lentamente pelo Império. Mas em muitas regiões pareceu desaparecer subitamente, como se recuasse para as sombras. Ao contrário de outras epidemias da época, não deixou nenhum legado imunológico claro, nenhuma imunidade registrada, nenhuma resistência, nenhuma preparação para futuras ondas. E, no entanto, seu impacto remodelou um império, enfraqueceu as fronteiras romanas, empoderou o cristianismo, desestabilizou a governança civil e acelerou a transformação de uma das civilizações mais duradouras da história. A peste de Cipriano foi mais que um mistério médico, foi um catalisador, um arquiteto silencioso por trás do desmoronamento de um império. Top 5. As epidemias de Cocolistli. As epidemias de Cocolistli. No ano de 1545, no alto dos vales centrais da Nova Espanha, o que hoje é o México, um inimigo invisível começou a se espalhar pelas populações indígenas. Aldeias inteiras silenciaram. As pessoas morriam poucos dias após os primeiros sintomas, muitas vezes antes mesmo de poderem falar sobre o que as afligia. Os habitantes locais chamavam-no de Cocolistli, uma palavra nahuatl que significa grande pestilência. Mas o que realmente era nunca foi determinado. A primeira grande onda desta doença desconhecida matou entre 5 e 15 milhões de pessoas, até 80% da população nativa restante. Então, em 1576, ela atacou novamente, matando mais milhões. Esses dois surtos estiveram entre as pandemias mais mortais da história humana e, no entanto, hoje, a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles. Relatos de testemunhas oculares, de missionários e médicos espanhóis, pintam o quadro de uma aflição aterrorizante. As vítimas desenvolviam febres altas, dores de cabeça intensas, dores torácicas e abdominais e sede extrema. Em poucas horas começavam a sangrar pelos olhos, nariz e boca. Em muitos casos, a pele ficava amarela e a língua preta. A morte frequentemente chegava em 3 ou 4 dias. Ao contrário das doenças europeias como a varíola ou o sarampo, esta enfermidade parecia unicamente devastadora para a população indígena, mas deixava os colonos espanhóis em grande parte ilesos. Pesquisadores modernos tentaram identificar o patógeno por trás do Cocolistli, usando análise forense de restos esqueléticos de locais de sepultamento conhecidos. Um estudo publicado em 2018 sugeriu a presença de Salmonella enterica, uma bactéria associada à febre tifoide. Mas os sintomas descritos nos relatos do século XVI não coincidem com a tifoide moderna. Outros propuseram febres hemorrágicas, talvez um vírus nativo das Américas que desde então se extinguiu. Existe até uma teoria de que foi uma doença zoonótica anteriormente não registrada, transmitida de animais selvagens para humanos sob estresse ambiental extremo. Na época do primeiro surto, o México Central sofria de uma mega seca prolongada. A fome que se seguiu teria enfraquecido os sistemas imunológicos em toda a região. A desnutrição, combinada com o colapso dos sistemas tradicionais de alimentação e água sob a perturbação colonial, pode ter tornado as comunidades indígenas especialmente vulneráveis a um patógeno que, de outra forma, seria sobrevivível. Mas a escala de mortes continua impressionante. Os remanescentes físicos do Cocolistli são poucos. Os sepultamentos eram muitas vezes apressados e, em muitos casos, valas comuns eram cavadas sem cerimônia. Em Tepozcolula, Yucundá, um sítio mixteca em Oaxaca, arqueólogos descobriram centenas de esqueletos empilhados em um único pátio de igreja, todos datados do período do surto. Não havia sinais de trauma, nem guerra, nem fome. Apenas doença. Talvez o mais perturbador seja a maneira como esta epidemia pareceu desaparecer
após o século XVI. Não houve casos confirmados desde então. Nenhuma linhagem conhecida de vírus ou bactéria jamais correspondeu ao seu perfil completo de sintomas. Na epidemiologia, a extinção de um patógeno tão mortal é rara. Geralmente, as doenças persistem, sofrem mutação ou reemergem. O Cocolistli simplesmente desapareceu. Seu legado, no entanto, não desapareceu. As epidemias contribuíram diretamente para o colapso das sociedades indígenas. Com gerações inteiras eliminadas, histórias orais foram perdidas, tradições cortadas e estruturas políticas dissolvidas. O domínio espanhol expandiu-se sem contestação em regiões que antes haviam resistido ferozmente. A mudança demográfica foi tão grande que a própria paisagem do México mudou. Terras agrícolas abandonadas voltaram a ser floresta, cidades encolheram e templos antigos foram engolidos pelo matagal. Alguns historiadores argumentam agora que o Cocolistli, e não a conquista, foi o verdadeiro agente da colonização nas Américas. O aço e os cavalos podem ter aberto os portões, mas a doença tornou a resistência impossível. E, no entanto, esta não era uma doença europeia. Pelo menos, não uma que alguém possa confirmar. O Cocolistli permanece um evento biológico não classificado, uma praga fantasma que não deixou amostras nem sobreviventes. Uma doença que matou milhões, moldou um continente e depois desapareceu, deixando apenas ossos e perguntas. Top 6. A peste de Justiniano. A peste de Justiniano. No ano 541 d.C., o Império Bizantino estava em seu auge. Sob o imperador Justiniano I, seus territórios estendiam-se dos desertos do norte da África às terras altas da Armênia. Constantinopla brilhava com cúpulas douradas e fóruns de mármore. Então, sem aviso, a morte chegou. Ela rastejou pelas docas, pelos becos e mercados, e logo entrou no próprio palácio imperial. Em poucas semanas, dezenas de milhares estavam mortos. O império nunca se recuperaria totalmente. Conhecida hoje como a peste de Justiniano, esta foi a primeira pandemia de peste bubônica historicamente registrada. Começou na cidade portuária de Pelúcio, no Egito, e espalhou-se rapidamente para o norte através de rotas comerciais até o coração do mundo bizantino. Quando atingiu Constantinopla, a cidade não estava preparada para maior escala do que estava por vir. Relatos contemporâneos são vívidos e assustadores. O historiador Procópio escreveu que os corpos eram empilhados em pátios abertos, às vezes 30 ou 40 em altura, e que tantos morriam a cada dia que o sepultamento se tornava impossível. O próprio imperador Justiniano adoeceu, embora tenha sobrevivido. No auge do surto, estimativas sugerem que até 10.000 pessoas morriam por dia apenas na capital. Entre 541 e 542 d.C., acredita-se que a peste tenha matado entre 25 e 50 milhões de pessoas em toda a bacia do Mediterrâneo. Possivelmente 40% da população do Império. Os sintomas eram brutais. As vítimas desenvolviam febres altas, vômitos e bulbos inchados, caroços dolorosos sob as axilas, pescoço ou virilha que expeliam um fluido negro. Muitos morriam em dias. Alguns caíam em delírio, falando em línguas antes da morte. Em alguns casos, a doença atacava os pulmões, espalhando-se pela tosse e respiração, o que hoje entendemos como peste pneumônica. Apesar das semelhanças com a peste negra do século XIV, a peste de Justiniano continua sendo um evento único. Análises genéticas de DNA antigo recuperado de fossas de peste do século VI confirmam a presença de Yersinia pestis. Mas como em pandemias posteriores, a linhagem exata comportava-se com uma agressividade incomum. Ao contrário dos surtos modernos, que geralmente são limitados em escopo, esta pandemia atacou repetidamente em ondas por quase 2 séculos. A cada poucas décadas ela retornava, às vezes menos intensa, às vezes catastrófica. O impacto social foi devastador. A economia bizantina colapsou à medida que a receita fiscal secou e o comércio parou. Os exércitos encolheram. O sonho de Justiniano de reconquistar o Império Romano do Ocidente vacilou. À medida que os agricultores morriam e os campos ficavam sem arar,
A fome seguiu a doença. O fervor religioso surgiu, com sermões apocalípticos espalhando o pânico tão rápido quanto a enfermidade. Em algumas regiões, rituais pagãos foram revividos em um apelo desesperado por misericórdia divina. Mas o que continua a intrigar os epidemiologistas modernos é como a doença se espalhou com tal velocidade aterrorizante. A logística do transporte antigo dificilmente explicaria os surtos simultâneos da Síria à Espanha em poucos meses. Alguns pesquisadores propõem que eventos climáticos, como a súbita erupção vulcânica em 536 d.C., que desencadeou um período de resfriamento global, podem ter deslocado populações de roedores e pulgas pela Eurásia. Outros questionam se fatores adicionais desconhecidos aceleraram a transmissão, incluindo vetores de humano para humano, que evoluíram temporariamente e depois desapareceram. Outro mistério reside no rescaldo psicológico. Ao contrário de pandemias posteriores, a peste de Justiniano parece ter desaparecido da memória popular. Quase não é mencionada em textos medievais europeus, como se um véu de esquecimento tivesse descido após a onda final. No entanto, suas consequências foram duradouras. O império enfraquecido tornou-se vulnerável a novos inimigos, incluindo o califado islâmico em rápida expansão. Nesse sentido, a peste pode ter remodelado indiretamente o mapa político e religioso de todo o Mediterrâneo. Embora amplamente ausente da história popular, a peste de Justiniano foi um dos eventos biológicos mais mortais da humanidade. Encerrou uma era de ouro, estagnou uma civilização e redefiniu os limites do poder imperial. Não pela guerra, mas pela infecção. Veio dos navios de grãos, subiu com as marés e deixou um silêncio que nenhum imperador pôde comandar. Top 7. A peste de Atenas. A peste de Atenas. No segundo ano da Guerra do Peloponeso, 430 a.C., enquanto Esparta sitiava Atenas, um adversário silencioso infiltrou-se nas muralhas da cidade. Atacou sem aviso, ignorando generais e muros, estratégias e tratados. Em poucas semanas, dizimou a população ateniense, mudando o curso da guerra e abalando os próprios alicerces da democracia mais celebrada do mundo. A história a registra simplesmente como a peste de Atenas. O único relato contemporâneo detalhado vem de Tucídides, o historiador e general ateniense, que não apenas testemunhou a peste em primeira mão, mas sobreviveu a ela. Sua escrita fornece uma das primeiras descrições médicas de uma epidemia na história ocidental. Ele narrou como ela começou no Porto do Pireu, a principal porta de entrada da cidade para comida e suprimentos, e espalhou-se rapidamente para o centro urbano superlotado, onde cidadãos haviam se reunido para escapar dos ataques espartanos no campo. Os sintomas eram cruéis e implacáveis. As vítimas sofriam primeiro de febre alta, olhos vermelhos e inflamados, línguas sangrentas e gargantas inflamadas que impediam a fala. Isso era seguido por espirros incontroláveis, tosse e vômitos. Muitos experimentavam convulsões violentas, sede insaciável e, em estágios posteriores, gangrena das extremidades. Alguns perdiam a memória, outros a visão. O cheiro de morte enchia o ar, e cães selvagens alimentavam-se dos mortos, espalhando ainda mais o medo e a doença. Atenas, outrora o farol cultural e intelectual do mundo antigo, caiu no caos. Os doentes eram abandonados nas ruas. Costumes religiosos foram deixados de lado. Ritos fúnebres foram negligenciados. Cidadãos, temendo que os deuses os tivessem abandonado, voltaram-se para o desespero e a ilegalidade. Segundo Tucídides, nenhum medo de Deus ou lei do homem tinha qualquer influência restritiva. Os laços sociais dissolveram-se sob o peso da morte. A taxa de mortalidade era impressionante. Estimativas modernas sugerem que até 100 mil pessoas podem ter morrido, cerca de um quarto da população de Atenas na época. Entre os mortos estava Péricles, o famoso líder da cidade e arquiteto de sua era de ouro. Sua morte deixou Atenas politicamente enfraquecida e emocionalmente abalada. Muitos historiadores acreditam que a peste desempenhou um papel decisivo na eventual derrota de Atenas por Esparta, alterando a trajetória da história grega. Mas qual era exatamente a doença?
Por séculos, estudiosos debateram sua identidade. As teorias incluem tifo, febre tifoide, varíola, sarampo e até febre hemorrágica viral. Em 2006, uma equipe de cientistas gregos analisou a polpa dentária de uma vala comum descoberta em Atenas, que se acreditava conter vítimas da peste. A evidência de DNA apontou para a Salmonella Enterica-Cerovar tiffi, a bactéria responsável pela febre tifoide. Mas a correspondência foi inconclusiva e muitos sintomas descritos por Tucídides não se alinham com a tifoide moderna. Alguns propuseram explicações mais exóticas, incluindo antraz ou um vírus zoonótico desconhecido que desde então desapareceu. A falta de consistência nos sintomas, somada à taxa de mortalidade extremamente alta e aos efeitos psicológicos registrados, sugere um patógeno complexo, ou possivelmente múltiplas doenças surgindo simultaneamente sob condições de guerra, superlotação e fome. Nenhum patógeno foi identificado definitivamente. Nenhum vestígio da doença sobrevive em laboratório. O que permanece é o impacto histórico. A peste de Atenas marca um dos primeiros casos conhecidos de uma doença, mudando o destino de uma civilização. Interrompeu o progresso democrático, destruiu o otimismo filosófico e inaugurou uma era de instabilidade e derrota. Sócrates, o mestre de Platão, viveria mais tarde em uma cidade marcada pela desilusão, moldada em parte por uma peste que roubou de Atenas seus ideais e muitos de seus líderes. E como tantas doenças antigas, a peste de Atenas desapareceu tão subitamente quanto veio. Nenhuma recorrência foi registrada. Ela queimou a população, ceifou os melhores e os piores da mesma forma, e então desapareceu na história, deixando para trás não apenas corpos, mas uma civilização ferida e um mistério que perdura. Uma guerra pode ter trazido Esparta aos portões, mas foi algo invisível que colocou Atenas de joelhos. Top 8. A peste antonina. A peste antonina, em 175 d.C., enquanto as legiões romanas retornavam vitoriosas das campanhas no Oriente, carregavam consigo não apenas espólios de guerra, mas algo muito mais letal. Um passageiro invisível que logo envolveria o império. Em poucos meses, relatos de doenças generalizadas começaram a surgir da Síria à Gália. Soldados caíram primeiro, depois mercadores, depois cidades inteiras. A infraestrutura do império, considerada invencível, começou a rachar. Este foi o início da peste antonina. O nome deriva da dinastia governante da época, os Antoninos, e mais especificamente do imperador Marco Aurélio, o rei filósofo que passaria grande parte de seu reinado gerenciando as consequências desse desastre. O principal relato da peste vem de Galeno, o médico mais renomado da antiguidade, que tratou pacientes e documentou sintomas durante suas viagens pela Ásia Menor e Itália. De acordo com Galeno, a doença produzia febre, diarreia, erupções cutâneas e, mais notavelmente, crostas pretas que cobriam o corpo. Vítimas que sobreviviam à febre inicial frequentemente sucumbiam a infecções secundárias. A duração da enfermidade variava de vários dias a semanas, e a reinfecção era rara, sugerindo imunidade duradoura entre os sobreviventes. Historiadores modernos acreditam amplamente que a peste antonina foi um surto de varíola, introduzida no mundo romano a partir das campanhas na Mesopotâmia. Sua disseminação foi implacável. A doença varreu acampamentos militares, cidades portuárias e centros comerciais, explorando as próprias redes que tornavam Roma poderosa. Estimativas de mortalidade variam de 5 a 10 milhões de pessoas em um período de 15 anos. Em algumas províncias, até um terço da população pode ter morrido. O exército romano, já sobrecarregado, sofreu perdas devastadoras. O recrutamento falhou. As defesas das fronteiras enfraqueceram. O descontentamento interno explodiu. O custo psicológico foi igualmente severo. À medida que as cidades se esvaziavam e as piras queimavam dia e noite, as crenças tradicionais romanas foram abaladas. Deuses antigos eram vistos como impotentes, enquanto cultos de mistério e novos movimentos religiosos ganhavam ímpeto. O culto de Mitra e os ensinamentos do cristianismo primitivo
Encontraram solo fértil em uma sociedade em busca de estabilidade espiritual em meio ao colapso físico. O imperador Marco Aurélio, conhecido por seus escritos estoicos, continuou a liderar durante esta catástrofe. Em seus diários pessoais, mais tarde compilados como meditações, ele refletiu sobre a mortalidade, o dever e a fragilidade do poder. Ele acabou sucumbindo à doença em 190 depois de Cristo, durante uma campanha militar na fronteira do Danúbio. Embora não confirmado, muitos acreditam que a peste tirou sua vida. Sua morte marcou o fim da Pax Romana, o período de 2 séculos de relativa paz e prosperidade, e o início do lento desmoronamento do império. A peste antonina revela uma verdade nua e crua. Mesmo as civilizações mais avançadas podem ser desfeitas não por guerra ou rebelião, mas pela doença. Apesar de todos os seus aquedutos, estradas e legiões, Roma não conseguiu se defender contra uma ameaça microscópica. A maquinaria burocrática do império parou. Contagens de censo foram atrasadas, as receitas fiscais despencaram. Cidades inteiras desapareceram dos registros. O que é mais assustador é o padrão que se repetiria séculos depois com outras pandemias: surgimento súbito, disseminação rápida por redes globalizadas, impotência médica e transformação social. A peste antonina não foi apenas uma crise de saúde. Foi um ponto de inflexão. Roma sobreviveu, mas emergiu mudada, mais fraca, mais fragmentada e mais vulnerável a choques futuros. Estudos modernos de DNA ainda não isolaram vestígios físicos deste surto, deixando-nos apenas com os relatos de Galeno e as consequências gravadas na história romana. Nenhum vírus foi preservado. Nenhuma fossa de sepultamento escavada com vítimas confirmadas. Como tantas pestes antigas, ela vive nas margens, devastadora, mas esquiva. Uma única doença, provavelmente trazida por um soldado que retornava do Oriente, abalou até o âmago o maior império de seu tempo. E por um breve momento, até a cidade eterna lembrou-se de que era mortal. Top 9. A peste de Amwas, a peste de Amwas. No ano 639 d.C., durante a expansão inicial do califado ortodoxo, Rashidun, uma epidemia mortal atingiu o Levante. Começou na cidade de Amwas, na atual Palestina, e espalhou-se rapidamente pelas fileiras do exército muçulmano ali estacionado. Entre os mortos estavam alguns dos companheiros mais confiáveis do profeta Maomé. Embora muitas vezes ofuscada por pestes mais famosas, a peste de Amwas ocupa um lugar único na história. Como um momento em que fé, guerra e doença colidiram em solo sagrado. As fontes islâmicas mais antigas descrevem a peste em detalhes. Relatos de historiadores como Al-Tabari e Ibn al-Athir observam que ela causava febre intensa, hemorragia interna e morte súbita. Um observador escreveu que ela consumia os soldados como o fogo consome a madeira. Acredita-se que mais de 25.000 pessoas tenham morrido neste único surto, incluindo Abu Ubaida ibn al-Jarrah, comandante das forças muçulmanas na Síria, e um dos 10 companheiros a quem foi prometido o paraíso. O que torna a peste de Amwas historicamente significativa não é apenas o seu momento, mas as suas consequências políticas. O exército Rashidun, que havia conquistado recentemente vastos territórios do Império Bizantino, foi forçado a interromper o seu avanço. O califa Omar ibn al-Khattab teria se recusado a entrar na região afetada, citando a instrução do profeta de não entrar ou fugir de uma terra afligida pela peste. Esta decisão refletiu uma mistura de princípio religioso e lógica precoce de saúde pública, séculos antes da epidemiologia moderna. Em resposta à crise, Omar nomeou novos comandantes à medida que líderes sucessivos adoeciam. Um após outro, oficiais de alto escalão sucumbiram à doença, deixando lacunas na liderança que mudariam o curso da governança islâmica. A peste efetivamente decapitou a elite militar na Síria, forçando uma reorganização e redistribuição de poder dentro do Estado Islâmico primitivo. Essas mudanças tiveram efeitos em cascata por gerações. Ao contrário de muitas pestes antigas, a causa do surto de Amwas é relativamente bem compreendida.
Historiadores modernos acreditam que foi provavelmente uma forma de peste bubônica causada pela Yersinia pestis, a mesma bactéria responsável pela posterior peste negra. Os sintomas descritos, incluindo nódulos linfáticos inchados e mortalidade rápida, apoiam essa teoria. No entanto, material genético não foi recuperado e nenhum local de sepultamento em massa foi definitivamente ligado a este evento. As narrativas religiosas em torno da peste adicionaram camadas adicionais de interpretação. Enquanto alguns haviam como punição divina, outros haviam como um teste ou até uma forma de martírio. Na tradição islâmica, aqueles que morrem na peste recebem o mesmo status espiritual que aqueles mortos em batalha. Esta percepção suavizou o terror da doença, permitindo que as comunidades suportassem com um senso de propósito e significado sagrado. Ainda assim, a escala da perda foi profunda. Em algumas áreas, tribos inteiras perderam seus líderes masculinos. Tradições orais falam de famílias enterradas juntas, em covas rasas, sob o sol do meio-dia, com ritos fúnebres realizados em silêncio. A cidade de Amwas, outrora próspera, foi tão devastada que perdeu sua proeminência, sua pegada histórica, reduzida a pouco mais que ruínas e memória. A peste de Amwas permanece como uma das primeiras pandemias bem documentadas na história islâmica. Demonstrou as vulnerabilidades de um império em rápida expansão, mesmo um impulsionado por uma fé fervorosa e sucesso militar. Também revelou a fragilidade da liderança diante da doença. E as formas como a enfermidade, mais do que espadas ou tratados, poderia redesenhar o mapa político. Embora amplamente esquecida fora dos círculos acadêmicos, a epidemia de Amwas continua sendo um lembrete potente de que mesmo a convicção espiritual e a força militar oferecem pouca defesa contra catástrofes biológicas. Uma peste que alterou o curso da expansão islâmica, não por batalha ou traição, mas pela respiração e pelo sangue. Top 10. A peste de Emaús. A peste de Emaús. Mais tarde, em 639 d.C., no mesmo ano do surto em Amwas, outra onda de doença atingiu a região, desta vez centrada na cidade de Emaús, a apenas alguns quilômetros de Jerusalém. Embora frequentemente confundida com a peste de Amwas devido à geografia e cronologia sobrepostas, muitas fontes históricas tratam Emaús como um epicentro separado, marcado por seus próprios padrões de devastação e consequência espiritual. Este surto secundário aprofundou a crise enfrentada pelo Califado Ortodoxo, Rashidun, e consolidou 639 como um ano de mortalidade incomparável no mundo islâmico primitivo. Emaús, uma cidade com raízes que remontam aos tempos romanos e até bíblicos, tornou-se um lugar de morte em vez de cura. Relatos históricos descrevem como a doença irrompeu entre as tropas estacionadas na área, espalhando-se rapidamente por acampamentos e populações civis. Soldados relataram febres que atingiam como um relâmpago. Em um momento, um homem estava em oração, no seguinte caía morto. Inchaço no pescoço e na virilha, delírio intenso e sangramento pela boca estavam entre os sintomas comuns. Ao contrário dos surtos mais isolados vistos em pestes anteriores, este evento ocorreu em uma região já desestabilizada por conquista, migração e estresse climático. O Mediterrâneo Oriental acabara de passar por uma série de secas e quebras de safra. E o aumento do movimento de tropas, gado e mercadorias provavelmente criou as condições perfeitas para que um patógeno prosperasse. Eruditos islâmicos contemporâneos escreveram sobre a peste não apenas como um evento de saúde pública, mas também como uma provação espiritual. Alguns a descreveram como um filtro divino, separando os fiéis dos indignos. Outros alertaram que a presença da doença em terras sagradas perto de Jerusalém indicava um ajuste de contas iminente. Estas interpretações, embora teológicas, moldaram a forma como as comunidades responderam, com fatalismo, devoção e, em alguns casos, retirada em massa dos centros urbanos. A escala do surto de Emaús continua difícil de quantificar devido à sobreposição com Amwas. No entanto, várias fontes sugerem que este epicentro secundário
desencadeou um êxodo maior da Palestina Central. Relatos da época descrevem caravanas de sobreviventes, doentes em luto e exaustos, movendo-se para o sul em direção ao Hijaz e ao Egito, esperando escapar do contágio. Muitos morreram ao longo da estrada, seus corpos deixados onde caíram. Assim como no surto de Amwas, historiadores modernos acreditam que a causa foi provavelmente uma linhagem de Yersinia pestis. Mas o comportamento da doença em Emaús levanta questões. Alguns observadores notaram que a taxa de mortalidade em Emaús parecia ainda maior do que nas áreas circundantes. Os afligidos frequentemente pereciam em um único dia. Em um caso documentado, uma companhia inteira de soldados estacionada perto da cidade foi eliminada em menos de uma semana, sem nunca ter encontrado forças inimigas. Os abalos do surto de Emaús estenderam-se muito além do campo de batalha. A reorganização do comando militar após a morte de vários generais importantes levou a novas dinâmicas de poder dentro da liderança Rashidun. Também atrasou campanhas planejadas na Anatólia e no norte da África. Eruditos religiosos e poetas referiram-se mais tarde a 639 como o Ano das Cinzas, não por causa do fogo, mas pela rapidez com que linhagens inteiras foram extintas. O que é talvez mais inquietante é que após este evento de onda dupla, Amwas e Emaús, a peste desapareceu da região por décadas. Nenhum grande surto foi registrado no Levante até o retorno da peste negra quase 700 anos depois. A doença queimou rápido e forte, depois retirou-se para as sombras. Hoje, Emaús existe mais na memória do que em pedra. Suas ruínas antigas, espalhadas e parcialmente escavadas, não mostram sinais óbvios da tragédia que ali ocorreu. Não há monumentos aos soldados caídos ou às famílias enlutadas. Apenas o silêncio permanece. Um silêncio que outrora seguiu o som das orações, os gritos dos comandantes e os últimos lamentos dos moribundos. A peste de Emaús não foi apenas um eco de Amwas. Foi um acorde separado em uma canção fúnebre da qual nenhum império pôde escapar. As 10 pragas descritas nesta investigação não são desastres isolados enterrados sob a poeira da história antiga. Juntas, elas revelam um padrão perturbador e recorrente, um que cruza impérios, religiões e séculos. Estas não foram simplesmente surtos de doenças, foram eventos que alteraram o mundo, remodelando a trajetória de civilizações, derrubando governantes, reescrevendo sistemas de crenças e apagando culturas inteiras. O que as une não é apenas sua escala, mas o silêncio duradouro que deixaram em seu rastro. Cada pandemia atingiu o auge do controle humano percebido. Os atenienses acreditavam na razão, os bizantinos na ordem divina, os romanos na força militar, os astecas nos ciclos celestiais. No entanto, em cada caso, uma força além da compreensão levou seus sistemas à beira do colapso. A peste negra desfez o contrato social da Europa. As pestes Antonina e de Justiniano racharam os alicerces de Roma. O Cocolistli apagou civilizações sem deixar uma voz sobrevivente. A doença do suor apareceu, matou e desapareceu, deixando para trás apenas perguntas. Um padrão perturbador emerge. As pandemias não apenas moldaram a história, mas o fizeram através de mecanismos que permanecem, ainda hoje, pouco compreendidos. Várias dessas doenças antigas não correspondem a nenhum patógeno conhecido. Outras reaparecem em formas diferentes ao longo dos séculos, comportando-se de forma imprevisível. Algumas desaparecem completamente, como se seu propósito tivesse sido cumprido. A ciência moderna fez progressos astronômicos, mas mesmo com o sequenciamento genético e modelos epidemiológicos, muitas dessas pragas resistem a uma explicação completa. Estes não são apenas mistérios médicos. São eventos que expuseram a fragilidade do poder e a ilusão de controle. Nenhum exército, nenhum templo, nenhuma dinastia conseguiu resistir ao invisível. As vastas consequências, a agitação religiosa, reinicializações econômicas, ondas migratórias, implosões políticas, sugerem que as pandemias não meramente acompanharam a história, mas a direcionaram. E talvez a verdade mais inquietante seja esta.
Podemos estar cientes apenas daquelas que deixaram vestígios escritos. Em regiões sem cronistas, em línguas agora perdidas, quantas pandemias passaram despercebidas pela história, exceto pelo desaparecimento de um povo, pelo abandono de uma cidade, pela quietude súbita de uma terra outrora vibrante. A ameaça não terminou com estas 10. O que chamamos de antigo pode ser cíclico. Linhagens adormecidas no gelo, vírus presos em selvas ou patógenos evoluindo silenciosamente podem ainda despertar em nosso tempo. As ferramentas melhoraram, mas o padrão persiste. Se há uma lição nestas pragas esquecidas, é esta. As forças mais letais da história nem sempre são as mais barulhentas. Às vezes elas chegam silenciosamente, com uma febre, uma tosse, um silêncio. Se estes relatos dos mistérios mais letais da história mudaram a forma como você percebe a fragilidade do nosso mundo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos escavando a história oculta que quase foi enterrada para sempre. Junte-se a nós na preservação do passado. O próximo arquivo será aberto em breve.